Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Seguinte, roubei a introdução do Gaveta, né? Seguinte, a gente vai trocar uma ideia sobre jogadores lentos, tá? É um ponto importante a gente discutir, porque é justamente nessa lentidão que a gente coloca alguns jogadores, caracteriza alguns jogadores, que estão os momentos de maior tensão dentro do jogo. Então você quer que a sua equipe faça uma transição rápida, aproveite que o adversário está completamente aberto lá ele, e você não vê aquele jogador que para a bola, e você fica, meu Deus do céu, quem colocou esse cara aí? Então, a gente vai trocar uma ideia sobre essa lentidão e outras agora, depois dessa vinheta. Seguinte, pessoal, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é a gente associa lentidão a uma certa ideia de capacidade atlética do jogador. Então, se eu quero pensar num jogador rápido, eu vou pensar no Afonso Davies, eu vou pensar no Vini Júnior, eu vou pensar no Mbappé. O que eu estou pensando como jogador rápido? Eu estou pensando naquele cara que vai percorrer a maior distância conduzindo a bola em menor tempo. Eu estou pensando velocidade no jogo, não velocidade física, velocidade no jogo, dessa forma. Então ele dá um sprint, ele percorre o maior espaço possível no menor tempo possível. Tá? Iago, quero algo mais visual. É mesmo? Foda-se! O gol da Champions que o Vinícius fez contra o Manchester City. Quando ele dá o drible no Fernandinho e vai até o final. Aquilo ali a gente considera velocidade, porque de fato é. Mas aquilo é um tipo de velocidade. Tá? E aí não necessariamente esse tipo está associado à velocidade do jogo. Tá? Mas aí a gente vai discutir um pouco mais a partir disso. Então, vamos colocar uma questão específica. O que é velocidade no jogo de futebol? Velocidade, fato, fisicamente falando, é um deslocamento no espaço pelo tempo. Puta, Iago, a aula de física, essa altura do campeonato? Não, calma aí. Fica no vídeo, aumenta as pontas que vai dar tudo certo, tá? O que eu estou falando é, eu tenho um deslocamento no espaço, no caso, o campo de futebol, e tenho um tempo que as coisas estão acontecendo, eu passo a me deslocar de maneira mais rápida. O que é esse deslocar de maneira mais rápida? O que me importa não é o deslocamento do jogador de maneira mais rápida, mas é o deslocamento da bola. É claro. Então, onde está o ponto de importância para esse conceito? Não está necessariamente em você olhar o jogador, está em você olhar a ação feita com a bola. Então, assim, ao você conseguir dar esse sprint, por exemplo, na Champions League, ou os gols que o Mbappé fez na Copa do Mundo, alguns com muita velocidade do próprio Mbappé, você está falando diretamente de um jogador que consegue dar velocidade no jogo através das suas capacidades físicas. E verdade. Aí tá ok. O grande detalhe é que quando você vai para outro lado, você tem outros tipos de velocidade. Então, quando a gente vê, por exemplo, um lançamento do Toni Kroos, que não é um jogador rápido em si, ele, a velocidade atlética dele, mas quando você olha o Toni Kroos realizando um lançamento, ele dá velocidade ao jogo. O que é dar velocidade? O ritmo está mais baixo, a equipe estava trocando passe, ele consegue enxergar uma brecha e consegue entender qual que é o movimento que todo mundo pode fazer e encontrar uma linha de passe. Isso é dar velocidade ao jogo também. Então, se o Vinícius vai fazer isso, dando sprint do meio campo até a área, o Toni Kroos, por vezes, vai fazer um lançamento, você vai ganhar metros em campo, você não ganharia no sprint, você teria muitos adversários à frente. Caracas! Você não passaria por todos. Então, encarar duas linhas de 4 para ele, né, você encararia melhor enfiando a bola do que necessariamente correndo. Então, percebe como você tem mais variações de velocidade. Não necessariamente só o sprint, mas esse passe dá velocidade. Outra coisa que dá velocidade, domínio. Você dominar essa bola permitindo a ação,
próxima ação, você não ter um erro de domínio, por exemplo, que você atrase toda a jogada, né? E isso às vezes é 2 segundos ali que você perdeu, você atrasou todo o seu contra-ataque, ou toda a sua jogada mesmo. Então, poxa, eu tinha uma linha de passe, o cara errou o domínio, fechou a linha de passe, eu perco essa linha. Poxa, Iago, mas é um domínio? É um domínio, é uma açãozinha só. Com posse, obviamente. Outra ação relacionada à velocidade, movimentação no espaço. Só tem aquela velocidade do Tony Cross que a gente estava falando se tiver uma movimentação para pegar essa bola depois do passe. Se ele fizer o passe e o atacante não chegar na bola, o passe não adiantou. Então perceba como o conceito de velocidade, dar velocidade, está sim relacionado a esse deslocamento da bola e está relacionado à qualidade das ações em posse da bola. Tá? Aí, Iago, uma questão técnica, necessariamente. Quando a gente fala de uma questão técnica, o movimento é o gesto técnico. E algumas vezes vão ser de improviso. Vai conseguir dar velocidade com gesto, você não vai treinar tecnicamente. Tá? Você não vai fazer a exaustão, a repetição dele. Então é uma questão de relação com a bola, como eu manipulo o implemento, basicamente, e também como eu vou me deslocar nesse espaço. É tático? Não só tático. Tem uma questão de deslocamento, de inter-relações entre jogadores, a gente já falou isso no vídeo. Realidade imaginada e realidade objetiva. O que a gente está falando é, nesses momentos, todo esse trabalho dá velocidade. A velocidade própria do jogador, ele conseguir correr com a bola, ou correr sem a posse da bola, só funciona se ele tiver o domínio certo. Então, eu vou até ver se eu consigo pegar. Tem algumas ações do Ferreirinha na estreia com o São Paulo, que ele recebe alguns lançamentos e ele só não dá sequência por conta do não domínio. Ele domina errado, perde o time da jogada, erra. Domina errado, perde o time da jogada, erra. E aí você está olhando para esse jogador, ele tem de fato potencial, mas onde está o ponto para dar a velocidade, para você aproveitar a velocidade dele? Domínio. Essas ações foram perdidas por conta do domínio. O que acontece? Você ter esse tipo de ponto, conseguir dominar, conseguir fazer ação. O Wellington Rato, acontece muitas vezes isso, ele ter que dar um toque a mais para dominar a bola e aí você perde a velocidade. Você ganha a velocidade dele, mas todo mundo já se recompôs. E aí ele contra-rapa. E aí ele complica para o jogador. Então você tem esse cenário. E aí cabe um ponto também de reflexão muito importante. Você tem nesse cenário como um todo de velocidade do jogo, você tem outro ponto que é a capacidade de resolver os problemas. Então, resolver o problema não quer dizer ter uma forma única de resolução. Você pode ter velocidades que vão te facilitar a vida e velocidades que vão te atrapalhar a vida. Você está falando sério? Ih, rapaz. Thiago, como assim? Tá maluco? Você acabou de falar que a velocidade é muito importante. Toda hora? Não. Esse é o ponto. Quando a gente está falando, por exemplo, e aí voltemos àquele jogo do City, que eu falei do Vinícius Júnior. Se você observa o final do jogo do City contra o Real Madrid na volta, você tem ali um excesso de velocidade do City. O City poderia ter matado o jogo umas 3 ou 4 vezes de desperdiçar contra-ataque. Corria, que não é o costumeiro do Manchester City, e chutava em cima do goleiro. Corria, e chutava em cima do goleiro. Chegou um ponto que sai um gol do Real Madrid, justamente onde já não tinha muita gente do City conseguindo voltar para marcar. É verdade. Quando a gente olha o Guardiola aplaudindo o Grealish jogar, a gente está olhando um treinador que entendeu que o excesso de velocidade às vezes atrapalha. Então, quando o Grealish, por exemplo, está na final da Champions, armado o contra-ataque, ele pisa na bola, ele volta um pouco, ele diminui o ritmo do jogo, ele diminui a velocidade do jogo e dá maior cadência. O que ele está fazendo? Ele está, de fato, controlando o jogo. Ah, porque ele está com a posse? Não. Porque ele está colocando um ritmo adequado para o problema. O problema dele agora é vencer. Já está com um placar favorável e o tempo é favorável a ele. Quanto mais o tempo passar rápido, melhor para ele. Então o que ele faz?
ele desacelera o tempo da sua equipe e faz que a outra equipe tenha que marcar pressão, que vai correr o risco de fazer mais faltas, que vai acabar perdendo um tempo numa paralisação ali, numa falta que você sofreu no campo. Isso é importante, entender que há diferentes formas de você ganhar velocidade e, principalmente, que a velocidade é uma variável, não é um objetivo. Ela é uma forma de construção do jogo. Ela não é o jogo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, se ela te ajudar, aumentar a velocidade te ajuda, lindíssimo. Se aumentar a velocidade não te ajuda, não aumenta. Então pode parecer meio óbvio o que está falando, mas às vezes é óbvio e a gente precisa colocar isso em pauta. Quando a gente fala, por exemplo, do Ganso, o Ganso é um jogador lento? Fisicamente falando ele é. O grande detalhe dele é que ele vai fazer os outros correrem. Que é encontrar essas linhas de passe que a gente fala, poxa, só o Ganso vai enxergar uma linha de passe que ele enxergou ali. Ninguém mais viu aquela possibilidade. Esse é o ponto que o Ganso vai dar velocidade ao seu jogo. O que vai depender agora, tendo um jogador como esse? Você sabe que, se for uma questão de capacidade física, você não pode contar tanto com ele. Para aquilo que for uma questão de acelerar o jogo ou ditar o ritmo, você pode contar. Então, eu vou precisar do Neymar, eu vou precisar de um jogador tipo Robinho, eu vou precisar de um jogador atacante tipo o André, no Santos. Ou quando você vai para o São Paulo, você vai precisar de um cara tipo o Luiz Fabiano, que fez uma boa dupla. Ou do Kardec, que fez uma boa dupla também. Ele vai precisar desses jogadores. Por quê? Porque são jogadores que ele vai poder encontrar nessa linha de passe. O São Paulo ele teve mais dificuldade? Teve. Por quê? Porque não tinha ponta. Você tinha poucos pontas com qualidade. Aqueles elencos em que ele passou. Quando você vai, por exemplo, no Fluminense, a dificuldade dele vai ser resolvida quando? Quando vem o Keno, quando aparece o John Arias, quando começa a ter jogadores de velocidade, principalmente pelas pontas, quando surge a molecada que aguenta fisicamente a recomposição que ele não aguentava, no caso do André, por exemplo, e aí você tem um ambiente ajustável para ele ditar o ritmo. Percebe como depende do contexto, depende desse ambiente, e aí ao depender do ambiente, você tem aí de fato um cenário muito mais propenso a sucesso para um e a não sucesso para outro. Se alguém quisesse acelerar demais no Fluminense, não ia dar certo. Agora, se alguém quiser acelerar um pouco mais no Real Madrid, com Rodrigo, Vinícius, Bellingham, ele consegue. É o caso do Toni Kroos. Se ele quiser prender a bola e dar um passo para trás, ditar o ritmo do jogo favorável, por exemplo, ele também consegue. Qual que é o jogador limitado? Aquele que só faz uma coisa. Ou ele só acelera, ele só diminui. Ou aquele cara que quebra o jogado, obviamente. Mas pensando num jogador limitado, que ele faça bem alguma coisa, às vezes ele só faz bem uma coisa. E ele vai depender do contexto. E aí você vai ter outros jogadores que são muito mais completos. Aí, quem são os jogadores mais completos? Óbvio. Você tem o Messi, um jogador completo. É um cara que consegue fazer essas jogadas em velocidade, principalmente quando era mais novo, conseguia fazer essas jogadas em velocidade, mas também tinha capacidade de enxergar o jogo de uma maneira muito brilhante. Você vai ter o caso do próprio Pelé, que tinha boas jogadas de velocidade e também tinha características brilhantes. Você é um cara que também construiu o jogo. Então, nesse ponto, o jogador completo, fora de série, é aquele cara que entende o ritmo do jogo. Muito mais do que ser um perfil atlético, a gente está falando de um cara inteligente jogando futebol. Inteligente é saber solucionar os problemas que vão aparecer. Se você é um pouco mais limitado, talvez você tenha capacidade de solucionar alguns problemas e não outros. Ou outros e não alguns. Quem for muito limitado, quem for ruim, vai quebrar a bola. E aí você vai ter aquele jogador que vai te dar raiva. E você vai acabar falando, putz, era a velocidade. Não é velocidade. É que ele é ruim mesmo. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Está quebrando o ritmo de jogo que você estava enxergando. Talvez se caísse no jogador fosse até lento fisicamente, capacidade atlética, ele ditava o ritmo mais rápido. E aí você não tinha essa sensação naquela jogada, onde a sua equipe perdeu o contra-ataque e você ficou putíssimo da vida. Beleza?
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. Grande abraço a todos e valeu! Próximo.